Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sou Dom João Batista, sacerdote católico da Ordem de São Bento. Gostaria de desejar a todos um feliz ano novo de 2021, repleto das mais escolhidas bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo e de sua Mãe Santíssima. Infelizmente, estamos acabando o ano de 2020 com uma notícia bem triste. Há pouco, creio que uns 2 dias atrás, mais ou menos, chegou a notícia de que na Argentina, um país católico, foi aprovada a lei do aborto. Antes mesmo de tratar sobre a gravidade desse crime, gostaria de dizer uma coisa. Eu ouvi há uns meses atrás uma notícia na internet de que o presidente da Argentina estava para decretar o fim da quarentena, do lockdown, do confinamento na Argentina. E faltavam mais ou menos uns 15 minutos para ele assinar esse decreto, quando recebe um telefonema do senhor Soros. E nesse telefonema, esse senhor dizia ao presidente da República da Argentina que ele estava muito edificado com a preocupação que ele tinha pelas vidas e ele incentivava-o, aconselhava-o a continuar o lockdown, a continuar o confinamento. E ele garantia ao presidente que ele, o senhor Soros, iria resolver o problema financeiro da Argentina. Dizia várias coisas que ele iria fazer na Argentina, que o presidente, portanto, podia ficar tranquilo, continuando o lockdown. No entanto, evidentemente, o presidente da Argentina teria que fazer alguns gestos de agradecimento. Entre esses gestos seria uma reforma total da educação na Argentina e, entre outras coisas também que eu não recordo, a lei do aborto. Fazer para a Argentina a lei que permitisse o aborto. Muito bem. Não sei se essa notícia que eu ouvi na internet é verdadeira, se aconteceu realmente isso, mas o fato é que há pouco foi aprovado na Argentina a lei que permite o aborto. Mera coincidência? Semelhança que é uma mera coincidência? Não sei, mas é sintomático. Porque se é verdadeira essa notícia, vê-se claramente que aqueles que estão interessados no lockdown, dizendo que estão interessados pelas vidas dos homens, não estão. Porque o aborto é justamente a morte de muitas pessoas. Então, essas pessoas que querem o aborto não deveriam estar interessadas com a vida dos homens que estão morrendo pela Covid-19, pelo coronavírus. Então, há uma coisa estranha por trás disso tudo. Tenho aqui um livreto que diz que, eu não sei se ele é recente, essa notícia, mas se não é recente, provavelmente piorou a situação de lá para cá. Aqui diz que há 198 países no mundo, mas tristemente só são 6 os que respeitam em sua totalidade a vida que Deus dá, ou seja, que não tem a lei que permite o aborto. Só 6. As estatísticas mostram que mundialmente se cometem 2 abortos por segundo
Isto quer dizer que há mais de 150 mil bebês abortados por dia. Façamos agora o cálculo. 150 mil vezes 365 dias do ano, 54 milhões 750 mil abortos por ano no mundo. Muito bem. Acabei de ver na internet as notícias da mídia. Quantas mortes de Covid-19 neste ano? Mais de 1.700.000. Agora vamos comparar as mortes por aborto e as mortes pela Covid. 32 vezes mais de aborto do que pela Covid. Então, onde estão aquelas pessoas que se preocupam com a vida dos homens? Por que não acabar com a lei que permite o aborto? Resolveria muita coisa, muitas pessoas que iriam morrer não vão morrer. Muito bem. O aborto é um grande pecado porque é um homicídio. Há circunstâncias em que Deus permite que se mate o próximo. São 3 casos. A legítima defesa contra um agressor injusto que deseja tirar-nos a vida. Isso, creio que todos concordam. Em geral, não há pessoas que vão contra esse direito de matar a vida do próximo quando ele nos agride injustamente, querendo tirar a nossa vida. Outra ocasião que é permitido matar o próximo é na guerra justa. Em geral, também as pessoas concordam, ainda que muitas pessoas acham que não deve haver guerra. É evidente que a guerra é um grande mal, mas há ocasiões que a guerra tem que ser feita. Não é? E se ela tem que ser feita, ela dá direito a matar. Evidentemente, ninguém vai para a guerra fazer o que se não vai matar? Tem que matar o próximo. E outra ocasião que é permitida a matar o próximo, e que isso é muito contestado hoje em dia, é a pena de morte. Pena de morte. É interessante mostrar que na Sagrada Escritura está claramente dito que Deus aprova a pena de morte. Muitas vezes ele manda que se execute aquele que comete determinado pecado, como por exemplo a blasfêmia. Depois, o adultério. Poder-se dizer, não, isso era o Antigo Testamento. Não há dúvida de que no Novo Testamento houve uma diminuição do rigor, mas continua-se havendo a permissão para matar sob pena de morte. E há uma palavra muito clara no Novo Testamento, proferida pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e falando justamente com aquele que queria matá-lo, ameaçava de matá-lo. Né? Foi na sua paixão diante de Pilatos. Pilatos interrogava Nosso Senhor e Nosso Senhor não respondia, ele não se defendia. E Pilatos ficou um pouco, por assim dizer, ferido no seu orgulho e com arrogância falou com o Nosso Senhor, então tu não sabes que eu posso te matar, te crucificar ou te livrar? E Nosso Senhor então responde, tu não terias esse poder sobre mim se não te fosse dado do alto. Então, Nosso Senhor diz que ele tinha o poder de mandar executar a pena de morte, que era a crucifixão. Agora,
é bom que as pessoas entendam. A pena de morte e a guerra são mandados por aquele que tem autoridade na sociedade. Ora, quem tem autoridade, ele nada mais é do que alguém que exerce a autoridade de Deus. A autoridade não vem dos homens. Toda autoridade vem de Deus. Seja a autoridade do pai, dos pais para com seus filhos, qualquer superior legítimo, mesmo que eleito pelo povo, por exemplo, ele, a partir do momento que ele toma conta daquele cargo no qual ele vai exercer a autoridade, ele passa a receber de Deus essa autoridade. Então o povo apenas designa, não dá a autoridade. Todos os homens são iguais no sentido de homens. Então quem tem autoridade acima dos homens é Deus. Mas Deus quer que alguns homens participem de sua autoridade. Deus quer que ele se relacione com os homens através de outros homens. Por exemplo, sacramentos. Nós recebemos a graça de Deus através dos sacramentos, os quais são administrados por homens. Assim também é o exercício da autoridade. Deus faz que homens participem de sua autoridade e a exerçam sobre outros homens. Daí vem o respeito que se deve às autoridades, porque eles são representantes de Deus, enquanto autoridades, enquanto estão exercendo seu poder de autoridade. Muito bem, então, às vezes dizem, só Deus pode matar, ninguém pode matar o outro. Certo modo está certo, né? Mas isso não exprime assim claramente o problema. Porque se um homem exerce a autoridade de Deus, ele pode mandar matar. Justamente porque ele está exercendo essa autoridade que é de Deus. Então, a pena de morte exercida, mandada pela autoridade, é válida, pode se fazer. A guerra justa também é mandada pela autoridade do governo, do presidente, da sociedade, aquele que governa a sociedade. E é interessante dizer que tanto a pena de morte como a guerra, ela tem em vista o bem da sociedade. É semelhante a quando a pessoa é agredida injustamente que quer nos matar. É uma defesa, uma autodefesa. Assim como cada indivíduo tem esse direito, a sociedade também tem esse direito de se defender contra alguém que está botando em risco a sua vida, como por exemplo o assassino, ele vai matando esse, mata aquele, então ele está botando em risco a segurança da sociedade, então o chefe da sociedade tem o direito de eliminar aquele sujeito. E também a guerra, se há uma invasão injusta, por exemplo, né, no terreno do país, né, então ele tem o direito de decretar a guerra para que a nação não sofra, a vida da nação não sofra. Então é uma autodefesa da sociedade. Né? Muito bem. Agora, o aborto. O aborto é um assassinato sem nenhuma justificativa. Não só sem nenhuma justificativa, mas com 3 agravantes. Primeiro, a vítima é inocente. A criança não fez nada de mal. Segunda, aqueles que a matam são aqueles que têm o dever de
conservar a vida da criança, ou seja, a mãe e o médico. Né? E terceira agravante, a criança não tem meios de se defender. Não tem meios de se defender. Ela é inocente e totalmente indefesa. Inocente e indefesa. E aqueles que a matam são aqueles que têm o dever de proteger a vida dela, da criança. Então é gravíssimo, e é por isso que a Santa Igreja pune com a excomunhão, que é a maior punição que a Igreja tem, todos aqueles que colaboram com o aborto. Seja a mãe, seja o médico, seja os enfermeiros. E essa pena é a maior porque a pessoa fica privada de todos os bens espirituais que ela pode receber nessa vida através da Santa Igreja, com a excomunhão. As pessoas hoje em dia, por falta de fé, já não dão importância a isso. Certamente dão mais importância ao fato de ser preso ou não. Então, se no país o aborto é permitido, não vai ser preso, é excomungado. Para quem não tem fé, no entanto, o grande problema hoje, como de toda a história humana, é esse. Se nós pautamos a nossa vida tendo em vista Deus ou o desprezo de Deus. Se nós queremos nos submeter a Deus, à vontade de Deus, ou queremos fazer a nossa vontade contra a vontade de Deus. Não é? Então, cada vez mais os homens escolhem fazer a própria vontade à revelia da vontade de Deus. Não é? É por isso que hoje eles legislam sem tomar em conta, sem levar em conta, o que Deus proíbe ou não. Então eles falam muito da vida e ao mesmo tempo matam as vidas. O que eles têm em vista? É a vida dos homens? A gente vê que não é. O que eles querem? Eles querem fazer a própria vontade. Eles querem fazer a própria vontade. Em geral, os argumentos que se usam a favor do aborto é: a mulher tem o direito sobre o seu próprio corpo. Primeiramente, que o corpo da criança não é o corpo da mãe. Segundo, porque nós não temos o direito sobre o nosso corpo. Aí está, a lei de Deus proíbe, por exemplo, amputar um membro sem grande necessidade, se esse membro não está causando perigo para a integridade do resto do corpo. É semelhante justamente à guerra e à pena de morte, até a defesa própria. A gente vai fazer um mal para evitar um mal maior, então vai ser fazer um mal menor inevitável para evitar um mal maior. No caso, a guerra. Se não fizer a guerra, vai haver um grande mal, um mal maior para a nação. Se não matar o malfeitor, ele vai fazer um mal maior para a sociedade, matando outras pessoas inocentes. E se eu não mato aquele que quer matar, eu vou morrer. Bom, né? Então, nesse caso, sim, pode-se amputar um dedo porque está com um câncer. Bom, se deixar, ele vai pegar todo o corpo. Então, é melhor amputar, perdeu um pedaço, mas salvou o resto. Mas, fora isso, não temos o direito de amputar uma parte nossa. Se essas mulheres dizem: não, meu filho faz parte do meu corpo, então eu tenho direito sobre o meu corpo e vou tirar. Não tem direito, não tem direito. Mesmo se fosse seu corpo, mas não é. É outro corpo, é outra pessoa. Não é?
Então, as pessoas não querem saber o que a lei de Deus manda. Eles querem fazer o que eles querem, o que é bom para eles. No fundo das contas, é um egoísmo. Não é preocupação com a vida dos outros, é egoísmo. Cada um quer o bem para si, não quer saber dos outros. E isso é uma consequência normal da falta de amor de Deus. Deus manda amar o próximo, mas se a gente não quer saber de Deus, a gente não vai amar o próximo. Já amar a si mesmo e pronto. Bom, então o futuro desse ano, bom, a gente deve desejar que seja o melhor possível, melhor do ano que termina, mas as previsões humanas, as previsões racionais, segundo os acontecimentos, que vai ser pior do que o ano que se finda. Mas para quem ama Deus, a gente não deve ficar preocupado com isso, né? O começo do cristianismo foi marcado por muita perseguição, muito sofrimento. Os mártires, eles, humanamente falando, eram derrotados, mas diante de Deus eram vencedores. Porque eles preferiam tudo até a morte, sofrer tudo até a morte, do que renegar Nosso Senhor. Então eles venceram. E tem a vida eterna. Agora, então, qualquer coisa que aconteça no mundo, nesse ano, se nós nos firmarmos em Deus, em Nosso Senhor Jesus Cristo, fizermos a sua vontade, seremos vencedores. Aconteça o que acontecer. Morte, fome, miséria, guerra. Importante é salvar nossas almas, importante é fazer a vontade de Deus. Né? E sim, uma coisa que eu estava esquecendo. Então, vemos que o aborto é um egoísmo. E se nós consideramos, se é verdade aquela notícia que eu falei no começo, que a intenção desse lockdown, dessa quarentena, desse confinamento, não é a saúde dos homens, então qual é a finalidade? Como dissemos, se as pessoas vivem para si mesmas, elas têm interesse próprio. E qual seria esse interesse próprio? Parece que é o desejo de uma dominação e de um enriquecimento. Enriquecimento de alguns em detrimento de outros. Dominação de alguns em detrimento de outros, que vão ser dominados. Parece que é isso. Então é interessante considerar que todo o começo da história humana, até nosso Senhor Jesus Cristo, foi o desejo da vinda do Messias, da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, do Salvador, do Cristo. Mas a vinda de nosso Senhor não satisfez aqueles que queriam ser felizes neste mundo e não se interessavam com a felicidade da eternidade, que foi o que nosso Senhor trouxe. Para eles foi uma decepção. E não era isso que eles procuravam, o que nosso Senhor trouxe. Então, estão esperando ainda esse Messias que para eles não chegou e que vai ser o chamado famoso Anticristo. Não é? Então, todo esse movimento atual que parece que é a favor de alguns em detrimento de outros, a favor do enriquecimento de alguns, em cima do empobrecimento de outros, a favor de domínio de alguns em detrimento dos outros que vão ser dominados. É uma preparação para a vinda do anticristo, o homem esperado que vai prometer e até em certo sentido dar a felicidade neste mundo. E muitos dizem, bom, eu não acredito
que vai ter vida eterna, então é normal que eu vá procurar a felicidade neste mundo. Agora é interessante observar que os satanistas, os roqueiros, os que estão avançados na maçonaria, sabem que o demônio existe. Eles sabem por experiência. Os padres exorcistas também sabem que o demônio... É evidente que o padre sabe, mas ele lidar com pessoas que estão claramente possuídas pelo demônio. É evidente, é uma coisa que salta aos olhos, que o demônio existe. E uma vez eu perguntei a uma pessoa, por que esses satanistas seguem o demônio se sabem que o demônio existe? É uma falta de lógica, porque como que vai se entregar ao ser do mal, por assim dizer, né? Que só quer o mal, como se fosse bom. Acaso eles ignoram que depois irão para o inferno? E essa pessoa me respondeu, me deu uma resposta impressionante, mas pelo jeito é a resposta, é a única resposta. Eles dizem, sim, eles sabem que o demônio existe, sabem que o inferno existe, mas para eles o inferno não é tão ruim assim. É incrível, mas a ilusão de que ser feliz nessa vida fecha os seus olhos e ele se contenta com uma fantasia de um inferno não muito quente. Né? Então, rezemos, porque quem tem fé, que se firme, que, como diz a Sagrada Escritura, essa é a vitória, a nossa fé, que vai vencer o mundo. E nosso Senhor disse, pequeno rebanho, não temais, eu venci o mundo. E sabemos que a vitória do mundo que nosso Senhor teve sobre o mundo e sobre o demônio foi a sua morte na cruz. Então, para essa vida, a gente não tem muitas esperanças, mas sabemos que se ficarmos firmes em nosso Senhor, teremos a felicidade na eternidade. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.